nem bico ali, sem cara levantando, né? Olá pessoas, estou aqui de novo com Ricardo Frota, autor da Não Comuna, para conversarmos sobre algumas ações que aconteceram após a eleição do nosso presidente nazista Jair Bolsonaro e com foco na questão da deputada eleita Ana Carolina Campanolo, que está sendo trucidada pelos meios de comunicação de massa por pedir uma atitude altamente razoável, né? Que as pessoas mandem documentos do que está acontecendo. Não vejo qual é o problema de se documentar os fatos. Mas enfim, separei aqui uma matéria de jornal da Globo. Agora, o juiz da Vara da Infância e da Juventude é quem vai analisar e definir ou não. Agora, esmiuçando um pouco esse documento, na ação, o promotor de justiça, Davi do Espírito Santo, considera que o direito à educação com pluralidade de ideias, como prevê a Constituição, foi desrespeitado nas postagens de redes sociais de Ana Campanolo e que ela criou, aí ela incita um serviço ilegal de controle político e ideológico. Então, a deputada Ana Campanolo usou as redes sociais dela pedindo que as pessoas gravem as aulas, que os alunos gravem as aulas. Daí aparece uma jornalista retardada para dizer que isso vai causar controle ideológico. Como é que eu não consigo entender como é que gravar um fato altera o fato. O controle ideológico não é causado pela gravação das aulas, o controle ideológico está sendo causado pelos professores que ficam em sala de aula fazendo lavagem cerebral na cabeça dos alunos. Eu tenho uma notícia agora de um amigo meu que faz. Que seria, ele está acusando o controle ideológico da informação, que na verdade há o controle ideológico do estudante. O estudante está sendo controlado ideologicamente, porque o professor passa a ideia dela, do professor, e o que essa filmagem vai fazer é apenas mostrar o que está sendo feito. Então, se não há nada de errado, se não há problema nenhum, se há pluralidade dentro da sala de aula, para que o medo? Tem um colega meu, não te contei isso ainda, que faz mestrado em geologia. Ele me falou o tema do mestrado dele, alguma coisa que tem a ver com os rios brasileiros, etc. e tal. Ele disse que uma semana antes da eleição, um aluno foi expulso do DCE de geologia porque estava com um adesivo de Bolsonaro no peito, e que o professor, ele tem uma aula por semana, uma aula de acho que 2 horas por semana. O professor passou 45 minutos da aula falando de PT, de Haddad, dizendo que quem vota em Bolsonaro é retardado mental. Quem nunca passou por isso? Isso num mestrado de geologia, que é a área 1, não é nem de ciências humanas, não é história, não é sociologia, não é nada disso. E não é graduação, não é ensino fundamental, é mestrado. Imagina-se que alguém que chega no mestrado já tenha a capacidade crítica mais aguçada e que os próprios alunos iriam impedir o professor de ficar fazendo isso. Então, se esse tipo de assédio moral está acontecendo no mestrado, imagine o grau que não está acontecendo no ensino fundamental, que é a área de atuação da Campanolo. Mas eu vou seguir aqui o vídeo para a gente... Dos professores em sala de aula. O promotor também pede que as postagens sejam apagadas e que Ana Campanolo seja condenada por danos morais coletivos. Então, que interessante, né? Eles estão falando de liberdade, de expressão, etc. e tal, mas a postagem de Campanolo tem que ser apagada. Para garantir a liberdade de expressão deles, a gente vai acabar com a liberdade de expressão dos outros. Ela não pode ter liberdade de expressão. E as pessoas não podem demonstrar sua insatisfação com o que está sendo feito na sala de aula. Você não pode discordar dos professores que ficam pregando o PT em sala de aula. A Ana Carolina Campanolo não pode pedir que isso seja registrado. Ninguém pode ter nenhum tipo de discordância para preservar a liberdade de expressão deles. Os outros que se lascam. É uma piada. Lembrando que ela fez aí essas postagens que originaram toda essa polêmica no domingo. A gente vai ver mais detalhes. Ela, a deputada eleita, pede para alunos gravarem a manifestação de opiniões políticas por professores em sala de aula após a eleição de Bolsonaro. Importante agora. Eles vão ouvir alguém do sindicato dos pedagogos, alguma coisa do tipo. Olha só a camisa do rapaz. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação foi o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Você ter uma mensagem, né, Não sei se dá para ver. A democracia, CUT, CUT. O que se esperar de alguém que se diz pedagogo? Isenção total. O que se esperar de alguém que se diz pedagogo e está usando a camisa da CUT? O cara de saída, o cartão de visita dele já está contaminado.
Vamos lá, vamos ver o que esse cara tem a falar. Que é o querer, né? A tolerância, que é o querer, é uma função social da escola. O Cinti alega que Ana Campanholo pede para os alunos desrespeitarem uma lei estadual que proíbe o uso de celular. A reportagem nesse caso, Ricardo, não sei se você se deu conta, ela está com um pequeno problema de esquizofrenia. Porque o cidadão da CUT entra falando em relação a respeitar ideias diferentes, e na edição o argumento que eles usam é que o artigo 1º da lei tal lá do local fica proibido o uso do telefone celular na sala de aula das escolas privadas no estado de Santa Catarina, públicas e privadas. Uma coisa é a questão da liberdade de expressão. Isso aí é questão disciplinar. Esse negócio de celular é questão disciplinar, não tem nada a ver com... Disciplinar. Se está proibido o uso de telefone celular, não tem problema. Os alunos podem levar máquinas fotográficas digitais que fazem vídeo, podem levar gravadoras digitais e registrar o fato da mesma forma. Então eles estão misturando para causar confusão na cabeça da pessoa, para a pessoa não ficar... Uma coisa não tem nada a ver. Se está proibido, é uma lei idiota, e eu vou mostrar porque essa lei é idiota. Mas, se existe a lei, as leis têm que ser cumpridas, não tem problema, os alunos podem levar gravadores, fita cassete, o que quer que seja, o importante é registrar o fato. Eu não sei se na postagem de Campanholo ela usou a palavra grave com o celular, ela não falou gravar com o celular, ela mandou gravar, cada um grava como quiser. Mais nas aulas. O Ministério Público Federal também instaurou um inquérito para apurar uma suposta intimidação aos professores. O Procurador da República, Carlos Humberto Prola Júnior, de Chapecó, recomenda que professores denunciem qualquer arbitrariedade ou intimidação em relação ao livre exercício da profissão. A Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestou. Em nota oficial, considera lamentável incentivar alunos a agirem como delatores dos seus próprios professores. É o livre exercício da criação de militantes tontos. É isso. Livre exercício da criação de militantes tontos, exatamente. Incentivar alunos a trabalhar, insuflar alunos a agirem como delatores seus próprios professores. Primeiro que os professores que precisam ser delatados não são professores. Se um cara que se dispõe a dar aula de um mestrado em ideologia utiliza o espaço para falar de Haddad e de PT, ele não está sendo professor. O conteúdo da disciplina, o que esses professores estão querendo, o que o PT quer, é que alguns militantes se utilizem do espaço de docente para fazer formação de militância. Isso não é ser professor. O cara do mestrado de... Aí depois a gente não fica sem entender, né? Como é que o brasileiro forma mostras profissionais, todos os testes de internacionais do Brasil ficam em último lugar, não é nem Marx, que aula é PT mesmo, é coisa bem rasteira, bem local mesmo, né? É político ideológico o tempo todo. Os professores que utilizam esse espaço para fazer pregação ideológica, eles não são professores. O mestrado de geologia tem um assunto lá selecionado. Alguém é professor na medida em que está se dispondo a passar esse assunto. Se você quer falar sobre qualquer outro assunto, você não está mais sendo professor. O cara poderia ter falado, gente, eu vou dar aula aqui. Vá para o pátio. Ele poderia ter falado, eu vou dar aula aqui e no final da aula vocês ficam aí que a gente vai conversar sobre uma questão política. Após o horário da aula, não durante o horário da aula. Vai para o pátio, vai para a rua, exatamente. Vai para a praça. Inclusive porque a liberdade de expressão, ela é atrelada a uma questão que é a liberdade de quem está lhe ouvindo, não lhe ouvir se ele não quiser. Se você tem liberdade de falar o que você quer e a pessoa que está ouvindo é obrigada a ouvir, que no caso a relação discente de professor-aluno, tem a obrigação do aluno ficar ali em sala de aula. Então a liberdade de expressão ela só existe nas situações em que alguém pode, caso não concorde ou não queira ouvir aquela mensagem que você tem liberdade para emitir, se você não tiver que concordar com isso, eu me levantar e ir embora. Você tem a obrigação de ficar por uma razão ou outra, automaticamente quem fala não tem liberdade de expressão, ele tem que seguir a audiência cativa, né? A audiência cativa. Isso é violento, é uma violência. A pessoa às vezes paga, até quando é público é pago também, não existe nada de graça. Você paga para ter um conteúdo, para ter um aprimoramento, para ter um conhecimento e o professor, por livre e espontânea vontade, muda e prejudica a formação daquele indivíduo que pagou por isso, seja de forma direta ou indireta, e para poder um objetivo político que vai transformar a pessoa em um militante. O cara não quer ser um militante. Às vezes o pai está pagando sem saber que o filho dele
em vez de estar sendo formado em farmácia, está sendo formado em militante da CUT. E militante da CUT. Eu vou colocar agora aqui o vídeo com a Carolina se explicando, que é interessante a gente dar voz a ela, uma vez que poucas reportagens deram voz, a reportagem da Globo foi altamente silenciosa. Não deram voz à campanha. Eu vou colocar agora aqui para ela poder ter um espaço de defesa. Mas claro que eu defendo as bandeiras do Escola Sem Partido, que é um movimento que prevê que os professores não utilizem a sala de aula para fazer propaganda político-partidária ou ideológica, nem para atacar as concepções religiosas e morais dos alunos. É muito recorrente. Em Santa Catarina, há poucas semanas, na Palhoça, que é uma cidade catarinense, e lá uma professora ficou falando durante 5 ou 10 minutos, e existem várias gravações que os alunos gravaram, contra o Bolsonaro na sala de aula, inclusive incitando os alunos a desobedecerem e a contestarem seus pais. Mas isso é... Então, ficar falando 10 minutos, 15 minutos contra Bolsonaro em sala de aula é ser professor? E o pior é que aqui, aí já tem outra questão também. Não é só a questão da doutrinação ideológica, de botar um novo conteúdo. O que está acontecendo no momento é que houve um chamamento por parte de Boulos, por parte de Haddad, para poder criar uma mobilização de enfrentamento ao governo de Bolsonaro. Então, talvez há essa preocupação também que deu para perceber, não sei se é isso, mas eu percebi isso, que há uma preocupação dos professores, a interesse dos partidos de esquerda, de usar esse espaço para mobilizar uma espécie de caras pintadas contra Bolsonaro. Uma espécie, existe a intenção de, nas escolas, criar um novo movimento de derrubada de Bolsonaro. Eles conseguiram, você usou um termo que revela tudo o que está acontecendo. Eles conseguiram derrubar o governo Collor. Você sabe que você tem dados suficientes para isso. Exatamente através das escolas, né? Nas escolas. O professor ia lá, Fernando Collor, etc. A CUT, o MST, a UNE, tinham penetração, não tinha a penetração que tem hoje, mas tinha alguma penetração social. E a UNE começou a repassar essa ideia de que Fernando Collor precisava ser derrubado. E a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E os estudantes do Brasil inteiro foram para as ruas pedir a saída do presidente da República. E eles estão já articulando o mesmo golpe de novo, né? Deram um golpe, o Fernando Collor foi... Essa parte mais engraçada da história do Brasil, né? Fernando Collor, nunca fui fã dele, não é alguém que nos represente, mas ele, quando ele era presidente e chegou à presidência através do voto do povo, ele foi tirado da presidência da República porque ele estava envolvido com um escândalo de corrupção do tamanho de um Fiat Elba, que seria, no caso, hoje, digamos, no máximo 100 mil reais. Era um absurdo, o Fernando Collor desviou 100 mil reais. Acho que até menos. No máximo. Um carro popular entre alguma coisa de 70 e 100 mil reais. Agora, se você comparar esse valor de um Fiat Elba com o que o PT desviou da Petrobras, só o caso lá de Passadina, com Dilma, bilhões de dólares. Então, e outra, o Fernando Collor, na época que finaliza estatizado também. Na época que Fernando Collor era presidente da República, ele roubava 100 mil reais. Agora, aliado com o PT, ele ainda roubava Fiat Elba. Agora, aliado com o PT, o Ministério Público chegou lá e prendeu Lamborghini, Ferrari, Maserati. Então, tudo que o PT toca a mão, em termos de... O PT vira ouro. O PT não consegue fazer a economia do país prosperar. Mas a economia de Fernando Collor, a economia, a conta de Fernando Collor, a economia de Fernando Collor, de Renan Calheiros, dessa turma toda, prospera, que é uma beleza. Mas vamos terminar de ouvir aqui o áudio de Ana Carolina Campanholo. Extremamente recorrente, desde que eu divulguei essa notícia e meu celular não parou nem um minuto, tem pessoas me mandando da Bahia, do Rio de Janeiro, e eu digo, gente, não posso ajudar, meu foco é Santa Catarina. Prometi aos meus eleitores, e estou cumprindo as promessas antes mesmo de começar o mandato, fiscalizar e tomar medidas dentro das possibilidades do que pode fazer um deputado para reduzir o problema, né, a gravidade da doutrinação nas escolas. O professor que covardemente coage, humilha um aluno, qualquer família ou pai que se volte contra isso, tem que enfrentar um establishment gigantesco. Todo um corpo universitário que está em defesa dos professores, os sindicatos, as associações, a equipe de professores da escola. Existe um corporativismo muito grande que defende esses professores. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho, de defender adolescentes, crianças e adolescentes que não tem quem os defenda, né? Exatamente. O Estado existe para proteger os mais fracos. Os professores, todos eles têm sindicato de professor,
tem a imprensa comprada pelo PT, pela esquerda, a Rede Globo, tem o Ministério Público, tem o STF, um monte de militantes sentados lá, sendo utilizado para defender o ponto de vista deles. Mas e o aluno que está em situação de vulnerabilidade, que está recebendo lavagem cerebral ideológica, ele está sendo defendido por quem? A única pessoa que está defendendo ele é a Ana Carolina Campanholo, que é uma briga de exatamente, a gente tem que bater palmas para ela, a briga de uma formiguinha, agora que ela é deputada eleita, mas ela já está nessa briga desde 2014, quando ela era uma mera professora. Não tinha meios na época, né? Não tinha meios, e ela já tinha iniciado a briga. Agora ela vai ter um pouquinho de poder, que é irrisório comparado com o poder que tem do outro lado. Eu separei aqui mais uma notícia. A sessão sobre escola sem partido é adiada após clima tenso na Câmara. Uma das principais bandeiras do novo presidente eleito, Jair Bolsonaro, PSE, o projeto de escola sem partido seria analisado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. A sessão precisou ser adiada por causa do clima tenso entre apoiadores e críticos do projeto. Quer dizer, por que essas pessoas... Eu não sou entusiasta de escola sem partido, tem todas essas críticas que são traçadas e que são validadas. Mas algo tem que ser feito para acabar com esse problema de o espaço de sala de aula ser utilizado como forma de doutrinação e de lavagem cerebral ideológica. Alguma coisa tem que ser feita. Se não for escola sem partido, então que alguém faça alguma outra sugestão. Que é o que ela está fazendo, uma outra forma, sei lá. A iniciativa de Ana Carolina Campanholo foi excelente. Aí aqui tem uma notícia da Carmen Lúcia. A única força legitimada a invadir a universidade é a das ideias livres. O nosso amigo aqui, André Porciúncula, que é um grande ativista nas redes sociais, colocou: nosso STF é composto por pessoas intelectualmente medíocres. Essa é uma frase de uma pessoa altamente medíocre. A única força legitimada a invadir a universidade é das ideias livres. É uma frase que ela está confundindo o sentido literal das palavras com o sentido conotativo. Ela está fazendo força legitimada a invadir, ela está falando força policial, força das ideias livres. Aí o André continua: quando vejo slogans abobalhados, a palavra é exatamente essa, abobalhados, como esse, sinto a mistura de tédio e repulsa. O que eles querem de verdade é garantir o uso criminoso das universidades públicas como forma de doutrinação ideológica. Para tanto, não tenho o menor constrangimento em usar uma ladainha propositalmente tosca. Resumiu tudo. Simplesmente é só isso. Aqui, ó. Pesquisa revela que 84% dos professores de história são esquerdistas. Aí eu estava brincando aqui com o Ricardo. Né? Vamos ver mesmo, esse 81, 84% dos professores brasileiros disseram preferir siglas de esquerda ou centro-esquerda. E somente 15% preferem o centro, centro-direita ou direita. Mas na cabeça desse pessoal, a PSDB é direita. Então 100% dos professores, você pode ter um ou outro professor que não seja de esquerda. Um caso raro, que inclusive até se destaca na sociedade, quando você conhece um. Tem um colega meu que é de Ilhéus, chamado Ricardo, que ele de fato não é de esquerda. Mas, ou até a Ana Carolina Campanholo, se não me engano, ela é professora de história. Mas isso é um ou outro caso no universo de que não é 15%. Não é 15%, não chega nem a 1%. Esse aqui é o que a gente vai comentar depois. Teve a fala de Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes fez uma defesa da liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar dos professores, e se manifestou sobre vídeos filmados em sala de aula. Diante do concreto risco que ora se apresenta, somente é possível garantir os direitos fundamentais do cidadão brasileiro por meio da obrigação de que os provedores de aplicação, após notificação por parte do interessado, retirem o conteúdo ofensivo de suas plataformas, tais como aqueles que ameacem a liberdade de cátedra ou como aqueles que se configurem como discurso de ódio. O que... fala. Mas, resumindo, a questão é a seguinte: o marxismo pregava que viria uma luta de classes. O que acontece? O proletário virou classe média. O proletário de hoje vive melhor do que a classe alta de séculos atrás. Então, o que acontece? Já que o proletário não vai para essa luta, o que ele tem que fazer? São covardes. A intenção deles é pegar o jovem que não está maturado, a pessoa que tem pouco tempo de leitura, pouco tempo de conhecimento, pouco tempo de experiência, e pegar essa pessoa e criar essa célula revolucionária desde a raiz. É só isso. Eles querem manter uma estrutura de fabricar imbecis desde a raiz, para poder servirem de frente numa luta para derrubar todo mundo que não for eles.
Então, simplesmente é isso. Tudo isso aí, essa pataquada toda, é a manutenção da fábrica de criar militantes. E a pobre da Ana Campagnolo está fazendo uma luta de, sei lá, Don Quixote. Tem um vídeo no YouTube que mostra bem a liberdade que eles estão pregando. Aquela liberdade que o STF quer. Uma horda de alucinados, de histérico, expulsando do espaço público algumas pessoas só porque estão com a camisa de Bolsonaro. Então... Não, acho que é isso mesmo. Aí, ó. Recua. Alunos sendo expulsos da própria faculdade por estar vestindo uma camisa. Isso reflete exatamente o estado de coisas. Os professores estão formando militantes. O STF vai para a televisão para falar de ideias diferentes, de debate, de liberdade das minorias, de direito das minorias de se expressar. Aqui, no caso, a minoria não teve direito de se expressar. É direito de um lado de se expressar e o outro de não se expressar. O direito que a gente tem de ficar calado, de aceitar a fala deles. A liberdade é para eles, para a gente, a extrema censura. Mas agora chegou uma parte bem interessante, que é o seguinte: você viu na televisão que o governo Bolsonaro ele tirou o ensino superior. São dois ministérios, né? O Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia. E o ensino superior fica dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Você soube disso? Sim. Aí o Jorge Sola, o deputado petista, veio para a rede social para chorar. Fomos informados pelos jornais de que as universidades públicas brasileiras sairão da tutela do Ministério da Educação e ficarão sob a responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia. Conhecendo os interesses e apetites em jogo, suspeitamos de que essa iniciativa tenha como objetivo sufocar o ensino superior. Eu acho até engraçado, que até agora ele não cometeu nenhum erro de português, mas a gente fica até surpreso. Superior público no Brasil. Uma das ameaças é o desestímulo ao investimento, à pesquisa e à produção de conhecimento na área de humanas. Você sabe que o Brasil é um dos países do mundo que mais tem advogados, né? Forma advogados. Temos uma carência muito grande na formação de engenheiros, até com a economia em recessão, sem estar de vento em popa, a gente tem o mercado fica solicitando engenheiro e não tem. Enquanto que o advogado está batendo na canela aí, as pessoas não conseguem arranjar emprego. Se o graduado de advogado não tem. Na verdade, o que Bolsonaro está fazendo é exatamente o contrário do que está reclamando. Porque o que ele quer é o seguinte: o ensino superior, ciência e tecnologia. Ué, por que não? A educação, formação do aluno, educação. Curso superior, ciência e tecnologia. Não é isso que o Bolsonaro está fazendo? Claro. Eu trouxe até um livro aqui, eu não tinha falado para você qual é o significado desse livro, é o seguinte. Existe um autor argentino chamado Jorge Luis Borges, eu não sei se você conhece, ele era muito... ele é famoso porque a escrita dele, a obra dele, é permeada de referência a muitos outros autores, a muitos outros livros. Todos os grandes clássicos da literatura universal, ele cita de alguma forma, ele faz referência de alguma forma. E ele, ele morreu, acho que se não me engano, em 86, na década de 80. Quando ele já estava em idade avançada, abriu uma vaga para ser professor da Universidade de Buenos Aires, professor de língua inglesa. Ele era bilíngue, né? A família dele era inglesa, ele nasceu na Argentina, mas a família dele era inglesa. E ele, desde criança, dentro de casa, se falava inglês e espanhol concomitantemente. A maioria dos clássicos ele leu o original em inglês. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele traduziu todos os livros infantis de Oscar Wilde do inglês para o espanhol, com 6 anos de idade. Que é inglês difícil. Pois é. E aí o que acontece? Quando ele foi ser professor na cátedra da Argentina sobre a língua inglesa, alguns alunos não puderam, isso foi na década de 80, alguns alunos não puderam ir para algumas aulas e pediram para os colegas gravarem o áudio. Na época não tinha celular, devia ser aquela gravação em fita cassete, pediu para gravar o áudio. Essas aulas, o curso inteiro, ele deu acho que uns 3 ou 4 anos de aula na universidade, mas um semestre inteiro foi gravado, as gravações foram transcritas e agora, em 2002, se não me engano, 2001, 2002, muito tardiamente, essas transcrições foram descobertas, alguém fez um trabalho de pesquisa para corrigir os erros, os nomes dos autores que eles citavam em sala de aula, os alunos escreveram errado, e originou esse livro, é maravilhoso. Eu indico quem tiver interesse na língua inglesa ou em alguma
literatura de língua inglesa que ele é. Isso aqui ele conta como a língua inglesa foi formada, e para ele contar como a língua inglesa foi formada, ele conta a história dos povos saxãos invadindo a Bretanha e tudo mais até formar. É maravilhoso esse livro aqui. E quando você lê o livro, você praticamente consegue ouvir a voz de Borges falando, porque é muito literal, né? São aulas, é ele próprio falando. Então você vê, no mundo inteiro você tem um livro que surgiu da gravação de uma aula, e o PT está aqui chorando porque vamos gravar a aula. Aulas podem ser gravadas, não é crime gravar a aula, crime é você usar o espaço da aula para fazer proselitismo político. Agora eu vou terminar aqui, só quando quer falar mais alguma coisa. Por exemplo, o que ele falou comigo no instante antes de começar. Quem que está cometendo crime? É a câmera que pegou o ladrão assaltando uma pessoa na rua? O assaltante está cometendo crime. Exatamente. O principal argumento em relação a Ana Carolina Campanholo estar certa em pedir que as aulas sejam gravadas é o fato que nos Estados Unidos muitas forças policiais elas são filmadas o tempo todo. Existem forças policiais que têm câmeras nos óculos, as câmeras filmam tudo que o policial está vendo e serve para duas coisas. Primeiro, para evitar que o policial cometa crime, e depois para defender o policial caso ele seja acusado de cometer algum crime. A câmera existe para quê? Para mostrar a verdade. Para mostrar a verdade. Se protege o cidadão de uma ação violenta do policial fazendo ação violenta, e protege o policial de ter sido denunciado de ter feito algo violento que ele não fez. Então, se é algo certo, a câmera vai mostrar a verdade. O problema não é a câmera, é o que está acontecendo no lugar. Exato. Então a esquerda vive pedindo que os policiais sejam filmados. Massa, vamos filmar os policiais para evitar que eles cometam crimes, e caso aconteça alguma situação irregular, saber exatamente o que aconteceu através de documentos, não através de falas, de contar, outra coisa. Então, da mesma forma que os policiais podem e devem ser filmados, todos os funcionários públicos também. Os professores de escolas particulares, eles não precisam necessariamente ser filmados, isso depende do regimento interno das escolas. Mas aí, a minha sugestão é que os pais não coloquem seus alunos em escolas que não queiram que os professores sejam filmados. Porque se eles não querem que os professores sejam filmados, é porque o que é que eles querem fazer? Quem tem medo da câmera? Quem é que tem medo de câmera? Exatamente. A gente já acompanha pelos jornais várias mães que suspeitavam de maus tratos dos filhos, colocam câmeras em casa. Naughty Boy, o que ele está fazendo? Traquinagemzinho que tem medo de câmera. As mães colocam câmeras em casa e descobrem babá batendo em criança, babá batendo em bebê, em idoso. Isso já aconteceu em creches. Entendeu? Então, através da câmera a gente descobre a verdade, descobre o que está acontecendo. A criança não sabe falar, tem 3 anos, 4 anos, não sabe falar, ela vai chegar, a mãe vai ver lá algumas marcas roxas e não sabe onde é que está vindo, precisa da câmera. Da mesma forma, quando já tem 10 anos, 12 anos, 14 anos que já é adolescente, já sabe falar, mas a professora também já tem uma forma de, também não vai bater na cara, já é um estupro, já é uma chantagem moral de um nível mais sofisticado, que às vezes a criança ela vai ser aliciada sem se dar conta. Então também precisa da câmera para saber o que está acontecendo. Todas as aulas têm que ser públicas. E outra, se o conteúdo for bom, se o professor for competente, for um professor interessante, sala de aula, que maravilha que isso esteja no YouTube, ele pode inclusive virar um youtuber, não é isso? Se ele demonstrar aptidão para animar as massas, quem sabe a gente não está precisando. Primeiro, tem muito conteúdo de Felipe Neto na internet, de gente retardada mental falando bobagem. Já não está na hora de a gente começar a colocar conteúdo de história, de língua portuguesa, de matemática, de geografia, de biologia. Professores, vamos então aqui dedicar esse programa à ideia de professores aparecerem no YouTube, a gente utilizar o YouTube como ferramenta de telecurso, de ensino à distância, que é outra proposta do governo Bolsonaro, e nessa direção fazer os professores se tornarem... O conhecimento não necessariamente tem que ficar preso na sala de aula. O conhecimento tem que ir para todo lugar, seja celular, internet, seja até por carta, botar no tempo, o que for. O conhecimento tem que ficar preso nessa sala de aula. E se estão com medo de câmera, é porque, na verdade, talvez não seja exatamente o conhecimento que está sendo passado. É alguma outra coisa. Alguma outra situação. O futuro é esse, o futuro é... Então, para encerrar, parabéns para Ana Carolina Campanholo, parabéns para todas as pessoas que estão nessa luta aí. Uma vaia para Gilmar Mendes, que estava falando o contrário a gravar as aulas. Isso é um absurdo. O que vocês estão querendo é continuar cometendo crimes sem que sejam geradas provas. A frase é essa: o objetivo de vocês é o direito de cometer crimes sem que seja gerada prova contra vocês. Vocês não têm esse direito. O presidente agora é Jair Bolsonaro
e vocês vão ter que andar na letra da lei, se comportar como gente decente. Eu sei que não é coisa de petista, vagabundo, safado, se comportar como gente decente, mas vocês vão ter que se comportar por bem ou por mal. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá bom, perfeito. Então tá bom. É isso aí, um abraço a todos.